Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física. Espero que esteja tudo bem com você agora que está me assistindo. Espero que você esteja superando todos os obstáculos e que você caminhe sempre para frente em busca da concretização de todos os seus sonhos. Eu disse caminhar para frente. Não é caminhar dando voltas, não, porque se você caminhar dando voltas, você corre o óbvio risco de não chegar em lugar nenhum. Você não pode caminhar percorrendo círculos, dando voltas, porque quando você dá voltas, você entra nessa análise apresentada aqui, que é o movimento circular. No cotidiano, existem diversas situações em que o corpo pode descrever um movimento circular, sendo, portanto, movimento circular uniforme ou movimento circular uniformemente variado. Por exemplo, imagine as hélices de um ventilador girando. Aquilo é um movimento circular. Imagine também a roda gigante. As pessoas estão sentadas naquelas diferentes cadeiras. O que as pessoas estão descrevendo ali? Um movimento circular. Outras situações, os ponteiros dos relógios analógicos. Você já parou para pensar que o ponteiro do relógio, segundos, minutos e horas, será que tem como calcular a frequência executada por aqueles ponteiros ali? Aquilo é um movimento circular. Agora, quando eu penso em movimento circular, é uma descrição, uma análise contextual, uma análise de trajetórias circulares. E quando eu penso em um corpo executando movimento circular, vai acontecer exatamente o que eu falei. A pessoa dá uma volta e não chega em lugar nenhum. Se a gente vai pensar, por exemplo, no ventilador, ele entra numa subdiscussão que eu vou abrir agora. O movimento circular, ele pode ser uniforme ou pode ser uniformemente variado. Se o movimento circular é uniforme, eu quero imaginar alguma situação, um corpo que esteja descrevendo uma trajetória circular apresentando velocidade constante. Essa velocidade não pode aumentar e também não pode diminuir. Por exemplo, os ponteiros de um relógio. Se além disso a gente for pensar no ventilador, ali é complicado. Porque no caso do ventilador, quando eu acabo de apertar o botão do ventilador, imagine que você ligou agora o ventilador, além de as hélices descreverem o movimento circular, também é movimento circular acelerado. Além de estar girando, a velocidade está mudando também. Então existe movimento circular uniforme e também uniformemente variado. Se for uniforme, a velocidade se mantém constante. Se for variável, a velocidade varia, ou a velocidade aumentando ou a velocidade diminuindo. Imagine a seguinte situação. Você acabou de ligar o ventilador. Se você ligar o ventilador, o movimento é circular e também acelerado. Depois de alguns instantes, as hélices vão girar com velocidade constante. Aí passa a ser movimento circular uniforme. As hélices apresentam velocidade constante. Na hora em que você desliga o ventilador, a trajetória continua circular, mas as velocidades diminuem. Então, se as velocidades diminuem, é movimento circular uniformemente variado, porque as velocidades estão variando. E aí, se você vai pensar em uma trajetória circular, lá na matemática a gente diz que quando se descreve uma volta completa, a gente chama isso de 360 graus. No entanto, 360 graus corresponde a 2 π radianos. E aí a gente diz o seguinte, se vai se descrever uma volta completa, o comprimento de um círculo é 2 vezes π vezes r. R seria
o raio de uma trajetória circular. E C representaria o comprimento percorrido nessa trajetória circular. Então, imagine que você vai dar uma volta em uma praça pública e perfeitamente circular. Maior será o comprimento da sua caminhada quanto maior for o raio dessa pista circular na sua descrição. Na realidade, antes, quando se falava em movimento uniforme, em trajetória linear, em trajetória retilínea, nós dizíamos que a velocidade de algo em linha reta é ΔS dividido por ΔT. E aí, quando a gente diz que V é ΔS sobre ΔT, a ideia é imaginar, por exemplo, um veículo andando em linha reta. O que acontece com as rodas desse veículo? Essas rodas não terão velocidade linear, trajetória reta V. As rodas terão velocidades angulares, que serão chamadas de ômega. Então, quem anda em linha reta percorre um espaço ΔS. Quem dá voltas e não sai do lugar, uma volta completa é 360 graus, que correspondem a 2π radianos. Além disso, cabe lembrar que se uma hélice deu uma volta completa, essa volta completa é chamada de período de revolução. O período de revolução, que é essa letra T maiúscula, é caracterizada pelo tempo necessário para descrever uma volta completa. Então é por essa razão que existe o hábito de dizermos que o período de revolução da Terra em torno do Sol é de quanto tempo, hein? 365 dias. É o período de revolução da Terra em torno do Sol. O período de revolução da Terra em torno dela mesma é igual a 24 horas. Vale lembrar que o espaço lá do movimento retilíneo é letra S de space. No movimento circular, a gente substitui o S pelo ângulo φ. A velocidade de algo em linha reta seria a letra V. A velocidade de algo que esteja girando é letra ômega. A aceleração de quem anda em linha reta é a letra A. E a aceleração de quem gira aceleradamente é a letra alfa. E aí, se a gente fizer uma comparação entre a trajetória reta e a trajetória circular, a gente vai dizer que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Lembrou-se lá do carro? O carro ele pode até andar em trajetória retilínea, mas as rodas descrevem trajetórias circulares ômega. E aí, eu vou dizer para você que a letra V é igual a ômega vezes o raio R. Em outras palavras, a velocidade V de um carro é a velocidade angular ômega, o giro desse veículo, vezes R. R seria o raio de quem? Da própria roda. E por falar em frequência, talvez você já ouviu de alguém falar assim: olha, com que frequência você estuda? Com que frequência você vai à escola? A frequência, tem gente que fala assim: eu frequento a escola 5 vezes por semana. A pessoa vai de segunda a sexta. O outro diz assim: eu frequento a escola 10 vezes por semana. Ele vai de manhã para a escola e de tarde para o curso. Frequência, na realidade, nesse caso aqui, é o número de voltas sobre o intervalo de tempo. Então, a frequência é o número de voltas sobre o intervalo de tempo. Ou, a gente pode dizer também que a frequência é o número de ciclos sobre o intervalo de tempo. Quando você aperta o botão de um ventilador, existe um ciclo. Esse giro ele pode ser muito rápido ou esse giro pode ser muito mais lento, muito mais gradativo. E aí, observe que a frequência é inversamente proporcional à letra T. A frequência é inversamente proporcional
ao período de revolução. Essa letra T maiúscula, que é o período, por um lado, o período é o tempo necessário para descrever uma volta completa. De outro modo, a frequência é o inverso do período, então, portanto, a gente pode dizer que o período também é o inverso da frequência. E aí, quando a gente analisa o movimento circular uniforme, isso cai nas provas frequentemente. Qual é o período de revolução do ponteiro dos segundos, qual é o período de revolução do ponteiro de minutos e também dos segundos. E qual seria a frequência? E quando se pensa em frequência, é muito legal a gente saber, em se tratando de unidades medidas, no sistema internacional, a velocidade é metros por segundo, a velocidade angular radiano por segundo, o tempo, o período em segundos e a frequência em hertz. Eventualmente, a gente pode até trabalhar algum exercício com o período em minutos e a frequência em rotações por minutos. Agora eu trago a seguinte discussão para você. Vai que ele te pergunte na prova, já que isso é tão frequente, qual seria a frequência do ponteiro 2 minutos? E aí, a frequência, ela depende da razão 1 sobre t. Portanto, toda vez que eu achar a frequência, isso é 1 dividido por t. E aí, calculando dessa forma, a frequência é 1 dividido por t. A frequência seria o período de revolução do tempo 2 minutos. O ponteiro 2 segundos demora 60 segundos para dar uma volta completa. O ponteiro 2 minutos, ele demora 60 minutos. Se 1 minuto corresponde a 60 segundos, 60 minutos vai ficar 60 vezes 60 segundos. Então, a frequência oferecida para o ponteiro 2 minutos é igual a 1 dividido por 3.600 segundos. Se eu tenho o período fornecido em segundos, que é o Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema que quase sempre as provas exigem, a frequência vai ser 1 dividido por 3.600 Hz. Então é isso aí. O movimento circular pede sempre que você analise situações em que se descrevam trajetórias circulares. E a gente não pode, na vida real, em alguns aspectos, caminhar dando voltas em ciclos e chegando em lugar nenhum. Como a vida da gente é muito rápida, é muito importante a gente buscar atitudes que superem todos os obstáculos. Mas para isso a gente precisa ter garra, a gente precisa ter muita perseverança. O próprio Napoleão Bonaparte diz que a vitória pertence ao mais perseverante. Portanto, eu desejo a você que está assistindo esse vídeo agora que busque alcançar todos os seus objetivos e caminhe em linha reta rumo ao sucesso, rumo à felicidade. Te desejo um forte abraço e tchau, tchau.